Olá! Hoje nós temos mais uma sala de entrevista e vamos falar sobre movimentos literários, a importância e a influência deles e característica e contexto. Por isso, nosso convidado é o professor Lourismar Barroso, professor de História, que vai falar para a gente um pouquinho mais. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Então, o movimento literário no Brasil, ele acabou sendo influenciado pelo movimento literário europeu. A partir do século XVI e XVII, quando alguns filhos de senhores ricos, barões, foram estudar na Europa, acabaram se envolvendo com esse movimento que ainda data do século XVI. E ao chegar com esse movimento de volta para o Brasil, ele acaba se expandindo. É o que de fato irá gerar no século XIX a abolição da escravatura. Então, passamos aí para o século XVI, XVII, XVIII, com o XIX, o movimento já estava bastante evoluído. Devido ao quê? Devido a esses filhos dos barões que foram estudar, tiveram contato com esses movimentos literários e isso influenciou bastante a nova sociedade brasileira, que é de uma transição do colonialismo para o Brasil imperial e do Brasil imperial para o Brasil republicano. As manifestações literárias eram várias, né? O senhor pode citar algumas? Por exemplo, até eram movimentações literárias e artísticas, não é isso? Exato. Esses movimentos que se propagaram na Europa, especificamente na Itália, que é o berço do renascimento cultural e literário, por isso que nós temos que o renascimento cultural ele vai ser um movimento literário, filosófico, artístico e intelectual. E esses movimentos acabam que irão surgir personagens literários que vão criar as mais diversas obras que vão dar um outro sentido para a sociedade de como eles irão se comportar. Como é que esses literários eles acabam interpretando a vida medieval? Né? Um dos grandes pensadores da era medieval, da Idade Medieval, Jacques Le Goff, que aborda muito esse tema. Então nós temos aí uma junção de valores que começam a passar da Idade Medieval para a Idade Moderna. E esses valores acabam repercutindo no Brasil. Eles irão chegar ainda no século XVII, XVIII e vão se prolongar e se intensificar no século XVIII, XIX e XX. Agora, diante da atual sociedade, como que as influências, como a gente consegue perceber quais são essas influências na atual sociedade? Essas influências elas são trazidas pelos humanismo, né? Dentro do renascimento cultural nós temos aí o individualismo, nós temos o racionalismo e o humanismo. E o humanismo ele está dividido em antropocentrismo e teocentrismo. Até então, na Idade Medieval, onde temos esses valores que são criados, o antropocentrismo ele vai buscar, vai brigar, vai exigir que o homem seja estudado. Até porque, então, a Idade Medieval estava concentrada no teocentrismo. Deus no centro de todas as discussões. Para a igreja, tudo era respondido através de Deus. Então, por que não responder através do homem? Então, o racionalismo, através da razão, o individualismo, o entendimento do homem, dele buscar as informações. Por isso que o humanismo, voltado para o antropocentrismo, ele vai quebrar esse paradigma vamos deixar de falar um pouco de Deus, vamos falar sobre o homem. Se o homem é a imagem semelhante de Deus, então por que não estudar o homem como um todo? E aí começa as literaturas voltadas e desenvolvidas para o estudo do homem. E isso vai se prolongar do século XVII, XVIII ao XIX. Então acaba quebrando aquele conceito, até porque a influência da igreja era muito grande da Idade Antiga, e século V ao século XVI. Então ela tinha todo o controle da sociedade. Com o humanismo... Total controle. Total controle. Com o humanismo, esse paradigma ele acaba quebrando. Então o homem passa a ser a atenção das discussões. E vários literários irão surgir com obras para poder explicar a fundamentação do homem. Para que ele serve? E aí nós temos no contexto um sagrado e um profano, adotado pela igreja.
Então, como é que a igreja, ela consegue, ao mesmo tempo, controlar a sociedade através do sagrado, Deus no centro de tudo, o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido, e ao mesmo tempo tem um profano. Nós temos aí duas vertentes. A igreja, ela prega uma filosofia e ela executa uma outra, né? E aí você observa que o desenho que se encontra hoje no teto da Capela Sistina de Roma, feito por Michelangelo, que pintava também para a igreja, os desenhos dos renascentistas, todos eles eram nus. Agora, por que eram nus? Porque eles estavam despidos, porque pregavam uma certa liberdade que existia nesse final do século XVI. Mas dependendo do ponto de vista, profano. Exatamente. É aí que a igreja, para não perder o seu domínio da idade medieval para a idade moderna, ela acaba fazendo a reforma e contra-reforma. E aí temos um outro pintor que entra em cena para a igreja, chamado Daniel Volterra. E ele acaba pintando um pano na frente de todos os santos que se encontra hoje na cúpula da Capela Sistina e nos demais monumentos e espaço que existe na igreja. Então isso acaba fazendo com que a igreja ela comece a pregar uma outra filosofia. Então, com a reforma e contra-reforma, isso é viável. Então, a igreja ela tem que se situar na evolução que a sociedade está acontecendo. Porque até então, no Renascimento, nós tivemos o Renascimento cultural, onde abrange a literatura, a filosofia, o artístico, como também nós teremos uma revolução, um movimento, um renascimento intelectual, político, filosófico. E isso acaba fazendo com que a igreja mude o comportamento da idade medieval para a idade moderna. Acabando tudo caminhando junto, né? Exatamente. Hoje a igreja, ela percebe que o espaço dela junto com o Estado é primordial. O Estado precisa da igreja e a igreja precisa do Estado. Excelente. Muito obrigada, viu, professor? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa aula e até a próxima.